Bem, é isso aqui que a gente vai encontrar dentro do teclado, tá? Essa é a placa de chip aí do teclado. A gente tem 3 LEDs de indicação aí que é acionado conforme se aciona a tecla lá do teclado, tá? Inclusive o Caps Lock. Bem, o que é importante pra gente aqui é entender que essa parte preta aqui é a parte principal, tá? Ela que tem o chip aqui que processa as informações que a gente vai utilizar no jogo. É importante a gente entender também a função de cada pino aqui, tá? Esses pinos eles têm que ser numerados aí de 1 a 27, eles têm um total de 27 pinos, tá? Nós temos a primeira parte que é a parte central e temos a segunda parte aqui que ela é dividida por 5 pinos, tá? Esses 5 pinos aí, eles são da classe de 22 a 24, tá? A combinação dos pinos da primeira parte com a segunda parte é que vai gerar aí os impulsos elétricos aí pra gente ter os eventos dentro do jogo, tá? Então o que a gente tem para determinar é que o pino 8 com o pino 22 ele vai gerar o input para cima, tá? Ou seria equivalente a acionar a tecla para cima, tá? O pino 10 com o pino 24 a gente vai ter aí o input para esquerda, tá? Então seria equivalente a acionar a tecla para esquerda. O pino 11 com o pino 24 seria equivalente a acionar a tecla para baixo, tá? O pino 13 com o pino 23 é equivalente a acionar o Enter, tá? E o pino 11 com o pino 22 seria equivalente a acionar aí o Space, tá? Então dentro do jogo a gente vai ter que programar isso, tá? Essas funções aí vai ter que estar inseridas dentro do jogo, como eu mostro aí no gráfico que você pode ver agora. Olá, eu vou explicar o meu projeto. O meu projeto, o nome dele é Light Position, tá? Esse projeto, na verdade, ele é um jogo onde o nível de interação é um nível intermediário, tá? Pode ser jogado por 2 pessoas. Atualmente esse jogo ele é jogado, digamos, é um jogo de boteco, né? Onde se aproveita a superfície da mesa que a gente tem nos bares e colocamos como peça do jogo, né, 3 moedas. O objetivo do jogo é fazer com que essas moedas façam um movimento em X e ao final desses movimentos, que tem que ser combinado posteriormente, é finalizado com um chute a gol, né? Marcando esse gol, você tem um ponto e o outro jogador começa uma nova jogada, tá? O intuito desse projeto aqui é fazer uma adaptação desse jogo, né? No caso é uma implementação, onde nós temos aí o nível de interação melhorado devido ao monitoramento que nós vamos ter em relação ao computador. Ou seja, o computador ele vai monitorar as jogadas e os pontos e após a conclusão disso nós vamos ter um resultado disso na tela, né? Bem, a plataforma do jogo ela constitui em 3 partes, né? Nós temos aqui a superfície principal, que é uma superfície onde eu tenho uma base acrílica de fundo, né? E logo lá à frente eu tenho uma lâmina de alumínio, né? Uma laminação de alumínio aí que foi feito uma adesão entre as 2 camadas e nós conseguimos esse bom resultado aqui de ter essa superfície condutiva. A importância dessa superfície condutiva, eu vou explicar logo mais, porque nós temos um sistema de interruptores, né? Onde dentro dessa plataforma de jogo nós vamos ter um componente do teclado, né? E esse componente ele é responsável pelo input, né, das informações, ou seja, ele pega as informações que estão sendo computadas e leva isso a ser processado na CPU e a gente tem um resultado na tela. Esse gabinete aqui ele foi desenvolvido em 3 partes, né? Essa aqui a parte principal, que é a superfície, né? O tabuleiro do jogo. E nós temos a tampa também, tá? A
tampa ela vai inserida ao fundo, né, do projeto, da plataforma. O objetivo dessa tampa é proteger o que tem dentro, né, e no caso vai ser o componente do teclado que nós vamos usar posteriormente. E para o fechamento a gente tem 4 parafusos, né, que dá uma maior segurança aí. E logo após eu vou mostrar um detalhe da montagem desse beta aqui. Tá? Por enquanto é isso aí. Como eu havia dito, eu vou dar o detalhe da construção agora, né? Vou fazer os apontamentos aí dos componentes internos com uma caneta, para ficar bem mais simples, né? Aqui nós temos a conexão das duas partes, né? Onde é feita a junção aí da parte da tampa com a parte da superfície externa. A fixação é feita por um parafuso comum, tá? A única diferença é a área de rosca, né? Onde nós vamos ter aí o lacramento dessa parte. Essa área toda aqui, ela é conectada por um ponto de solda isolado, tá? Ao final da explicação eu vou mostrar de que forma que isso foi feito, tá? E o terminal do fio do componente do teclado ele é inserido aqui nessa área, né? Toda essa área aqui, ela se resume nesse ponto aqui, tá? Logo aqui nós temos uma outra área isolada também, tá? Essas partes elas não se relacionam, porque isso vai ser feito posteriormente com as peças, né? As peças que vão criar essa conexão aqui entre essas duas partes. E aí sim nós vamos ter um input, isso vai ser processado pelo componente do teclado e isso será enviado para o software que vai processar, tá? Aqui nós temos uma outra área, né? Esse fio aqui ele está isolado, ele já foi cortado porque o componente do teclado ele já foi retirado, tá? Mas logo mais eu vou mostrar aí como fica o componente do teclado. E esse fio aqui ele é responsável pela área que também é isolada, que fica na parte de fora. Agora eu vou virar a superfície para você ter uma ideia de como ele funciona aqui, tá? Bem, aqui nós temos as 3 áreas isoladas, tá? Essa área aqui seria, essa fita aqui na verdade, ela é a fita que determina quando o jogador vai estar fora, tá? Então a conexão da superfície principal com essa área aqui determina quando a peça está fora do tabuleiro. Então o input disso aqui ele vai ter uma reação lá no software que vai indicar que a peça está fora. Essa área aqui é a área do gol. É uma área também que está isolada, que quando ela tiver o input dessa área aqui, que seria a superfície principal, com a área do gol, nós vamos ter um outro input também, que vai determinar aí quando é marcada a pontuação, tá? Esse componente aqui é um componente só de fixação, tá? Para reforçar, já que nós temos um adesivo já nessa área entre o acabamento, né, a moldura de madeira e a superfície aí metalizada. Ok, agora eu vou apresentar a formação do alfa, tá? Ele tem uma implementação na construção. Nós temos aí a inserção de som nele, né? Agora ele vai ter essa possibilidade de transmitir
áudio, né? Desde que aconteça as interações aí que a gente propõe, né? Bem, esse primeiro cabo aqui, o cabo preto, é o cabo de áudio, tá? O cabo de áudio ele pode ser conectado na caixinha mesmo do computador e o controle do volume vai ficar a cargo do jogador, né? Do usuário. Esse aqui é o cabo de conexão e a conexão dele é feita através do plug mesmo do teclado, tá? Houve a necessidade de energizar esse tablado em relação à possibilidade aí da gente poder mapear áreas de jogo com luz. Então, eu tenho dentro do gabinete agora foi inserido uma luz de LED especial, onde nós vamos ter aí um mapeamento, né, que esse LED ele vai refletir aqui dentro e vai nos dizer qual que é a área de jogo aí, quando disposto na webcam, tá? Em relação ao beta, né, nós tivemos algumas modificações, tá? Essa área aqui, que é a área principal, né? Essa área principal aqui, a gente substituiu a laminação por placa de alumínio mesmo, tá? Essa placa ela tem 3 milímetros mais ou menos. E essa área de recorte aqui que vocês podem ver é a área que é uma área translúcida, ou seja, a luz vai passar de dentro para fora aqui, né? Em relação ao beta nós tínhamos algumas marcações de jogo, né? Devido aos estudos aí, a gente viu que não tinha necessidade de manter essas áreas, né, abertas e ia gerar um pouco de interferência na própria webcam. Então a gente optou por tirar. Tá? Acionando o dispositivo, ele vai ficar com essa cara aqui, né? Ele tem esse mapeamento, né, de luz, onde a webcam, quando ela captar isso lá no software, ela vai entender que isso aqui é uma área de restrição de jogo, né, e visualmente até para o usuário é bacana também, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar então a parte interna e construção, tá? Bem, como eu havia dito na versão beta, nós temos 3 peças de jogo, tá? Essas peças elas foram desenvolvidas especialmente para esse tabuleiro aqui, já que na versão original é jogado como ela, tá? Depois eu vou detalhar de que forma foi construída essas peças aqui e qual a ideia delas em relação ao jogo, tá? Bem, a composição dela é bem simples, tá? Ela tem uma carcaça de alumínio e na parte de baixo a gente tem um sistema de conexão que funciona somente com esse tabuleiro aqui. Ou seja, o tabuleiro ele vai fechar a corrente para poder fazer essa peça funcionar. Qual é a ideia? Essa peça ela tem um LED na parte superior. Esse LED, em contato com a superfície do tabuleiro, ele vai acender. Essa luz ela vai ser detectada pela webcam. Essa detecção pela webcam ela vai ser mapeada e isso a gente vai ter o resultado lá dentro do software quando a gente estiver jogando, tá? Funciona mais ou menos assim, tá? Você colocou a peça, nós temos o sinal aí do LED, né? Daqui a pouquinho eu vou detalhar como foi feita a construção dessas peças do tabuleiro, ok? Bem, para entender agora os componentes internos, né? Eu vou optar por uma visão um pouco mais detalhada aí dos componentes, tá? Vou indicar com a caneta, tá? O que seria cada item. Bem, ao fundo aqui, esses diversos pontos que temos aqui seriam os LEDs, tá? Eu vou acender aqui para ter uma ideia de como ele funciona e como ele reflete a luz, tá? Esse é o LED funcionando, né? Já com aquela função de mapeamento, tá? Que a gente vai ter no futuro aí juntamente com o software, tá? Bem, essa área aqui, essa caixa acrílica no caso, é um suporte de fita cassete daqueles antigos,
que a gente adaptou para poder fazer aí o suporte aí do componente do teclado, tá? Aqui ele já está soldado e funcionando, tá? Inclusive isso aqui já é a fiação e você tem a opção aí de fazer uma junção em relação aos pontos que eu já tinha explicado anteriormente. Isso aqui seria uma opção de ampliação do nível de interação no jogo, tá? Então seriam mais possibilidades aí de você poder interagir. Seria a combinação desses fios aqui. A gente não descartou, a gente deixou ele aqui, porque a ideia do jogo é tentar desenvolver o máximo possível, tá? Bem, ele só está simplesmente encaixado, tá? Ele tem que ser mantido nessa posição aqui para poder ser, se caso ocorrer alguma falha, ele rapidamente a gente vai poder abrir e já ver se tem algum fio solto para poder ter que soldar de novo, tá? Mas dentro dessa caixa aqui provavelmente não vai ter problema nenhum. Ela tem uma abertura, né? Você abrindo você tem já os componentes aí e já todos os fios já com as suas soldas devidas, né? Já aplicadas aí ao projeto. Bem, como eu havia dito anteriormente, esse aqui é o alto-falante, é ele que vai gerar, no caso, os ruídos, né, e todo o som aí em relação ao jogo, tá? Ele está disposto aí com a face para cima, simplesmente para poder dissipar melhor o som. Bem, o que temos aqui agora seria a superfície principal do lado inverso, tá? Seria a parte interna. Eu fiz essa disposição aqui simplesmente para entender como funciona a parte interna e como foi feito a parte de conexão aí dos fios do teclado, tá? Isso aqui são pontos de rebite, tá? O rebite é feito de alumínio, então ele é um bom condutor, então a gente aproveitou para fazer essa solda no próprio rebite aqui, tá? Como no beta, essa área translúcida aqui, ela não está agindo diretamente entre as duas superfícies, né? Aqui seria a área do Go e aqui a área principal, né? Toda essa área aqui é a área principal do jogo. E aqui nós temos uma outra conexão, que é aquela área que determina quando o jogador está dentro ou está fora do tabuleiro, tá? Elas não estão interagindo. Quem vai fazer isso, no caso, é a peça, tá? Eu vou explicar posteriormente. Bem, essa seria a área proposta em relação ao tabuleiro de jogo. Toda a área iluminada significa que é o limite da área de jogo. Eu vou inserir agora as peças do tabuleiro. Bem, como eu havia dito antes, a intenção do jogo é fazer o mínimo de movimentos possíveis e logo após esses movimentos finalizar com chute a gol. Ok? Bem, agora vamos efetuar aí o teste do software, né?
tem uma introdução aí tentando fazer uma brincadeira aí com a caixa de Pandora, tá? Bem, aqui temos o palco do jogo, tá? Vou indicar como deve ser jogado e de que forma deve ser jogado. A figura pulsante aqui representa o item a ser capturado, tá? O item que gira aqui no caso é a caixa de Pandora, ou seja, quando a caixa se aproxima do item pulsante aqui, a gente tem uma captura e temos aí a concepção do ponto, tá?